Meus amados, graças a Deus pelo culto que estamos celebrando, né? Nós temos que confiar que Deus está agradando do culto, né? Já vi gente que sai de uma reunião, de um culto e fala, não gostei do culto. Deus tem que gostar. Não importa se você não está gostando. Eu sei que Deus está gostando porque quando a glória sobe, a glória desce, não é? Deus abençoa. O Senhor está presente conosco aqui. E Ele não fica onde não agrada a Ele, né? Graças a Deus. Bem amados, então vamos a uma leitura a mais da palavra de Deus. Já ouvimos boas leituras aqui hoje, todas são boas, né? Porque vem da palavra. Mas no caso aqui, por se tratar de uma conferência missionária, os textos são escolhidos, né, nesse sentido. Aqui em Mateus capítulo 9, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 9, a partir do versículo 35, eu vou até o 38. Mateus 9 e 35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Podeis assentar, Deus abençoe. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero aqui muito louvar a Deus por todos que comparecem, dizer da nossa alegria em receber os nossos missionários que vieram aí, especialmente da Bahia, do Piauí, o pastor Adriano lá do Ceará, os irmãos que vieram representando a nossa igreja lá no Peru, e os pastores que vieram cooperar aqui de outros campos de trabalhos, a nossa alegria em recebê-los aqui. Nossos pastores dirigentes, tem um número até razoável aqui hoje, coordenadores também. Porque, irmãos, não são todos que amam a obra de missões, a obra missionária. E não são todos que fazem esta obra. Muita gente não tem a menor vontade em relação à obra missionária. Mas o importante é que sempre tem alguém, né? Sempre tem pessoas que amam fazer esse trabalho. E graças a Deus por esse número de pessoas, que não é maioria, mas que faz toda a diferença, né? Que faz a obra acontecer. Eu julgo que a igreja de Campinas, o campo de Campinas, nós somos uma igreja missionária. Então quem faz parte desse campo tem que ser missionário. Eu sei que a nossa convenção, pastor Ben, é uma convenção missionária. Então quem faz parte dessa convenção tem que abraçar essa obra. Tem que ser missionário também. Eu vi o pastor Isaías dizendo hoje que nós estamos praticamente 40 campos que estão aí somando nesse projeto de missões da nossa convenção estadual. Você vê, é a metade, né? Nós somos praticamente 80 campos. Então, não são todos que amam, que apreciam, que têm a responsabilidade, que chamam para si, né, a responsabilidade de ir e investir nesse trabalho, participar de alguma forma desta obra. Então, graças a Deus por aqueles que somam, que amam e participam desse trabalho. Uma conferência missionária, certamente ela vem para ampliar a nossa visão da chamada de Deus nesta área, do chamamento de Deus
para o envolvimento, o engajamento de mais e mais pessoas, e para firmar a convicção daqueles que estão ajudando, que estão trabalhando. Os irmãos que estão no campo missionário, aqui tem pastores, que eu passei não tem muito tempo, na Bahia, no Piauí, pastores de boas igrejas, grandes igrejas, pequenas igrejas, estivemos inaugurando lá, não é? E que vieram aqui hoje, e certamente Deus tem uma palavra para você, para renovar o seu ânimo, sua energia, sua força, sua disposição de continuar na frente da batalha ali, na guerra, né? No campo, né? Lá na frente missionária. Deus há de te trazer algo novo para te motivar mais ainda, né? Renovando a sua visão. E muitos outros serão envolvidos nesse projeto aqui. Conferência missionária é para isso, para renovar a força, o ânimo, trazer engajamento de pessoas, mas também é para fazermos uma boa avaliação. Será que temos feito tudo o que a gente pode fazer? Ou tem ainda uma margem que cada um de nós podemos contribuir com esse trabalho, que é a obra de Deus? A igreja é a agência missionária que Deus tem na terra. E se nós somos parte da igreja, então nós somos todos essa agência, né? Nós somos membros da igreja, então todos somos uma agência de missões, que Deus conta conosco. Alguém fala que os anjos desejaram, né, fazer essa obra de evangelização. E Deus não permitiu os anjos. Deus confiou a homens, né? Homens salvos, a sua igreja. Ele levantou a igreja para ser a sua agência de missões na terra. Quando Deus quer falar com o mundo, Ele fala através da igreja. Quando Deus quer fazer uma obra no mundo, Ele faz através da igreja. Ela é a embaixadora de Deus na terra, né? Ela representa os altos interesses dos céus na terra. Aleluia! E nós somos esses embaixadores de Deus, né? Essa boca de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus, coração de Deus aqui no mundo, somos todos nós. Graças a Deus, então, por esse engajamento que a igreja ainda tem, né? Essa visão que ela não perdeu ainda, né? Em muitos países do mundo, é certo que as pessoas já não têm mais essa paixão pelas almas, esse amor, essa convicção da responsabilidade, esse entendimento, né, do papel que está reservado para nós enquanto povo de Deus. Mas se a chama está acesa aqui em Campinas, está acesa em Goiás, está acesa no Brasil, então merece um glória a Deus, não é? Um glória ao Senhor. Graças a Deus por isto, né? Louvado seja o Senhor. Mas, meus irmãos, eu tomo esse texto aqui hoje, porque muitas vezes nós, por exemplo, nós temos inspiração quando fala de obra missionária em alguém, não é? Um modelo de missionário, como fazer missões. A gente julga, por exemplo, Paulo, o maior missionário, né? Paulo é o exemplo para todos nós, mas não é Paulo o maior exemplo, não é? Gunnar Wing, Daniel Begre, não é? Muitos missionários do passado, muitas agências de missões, e você fica copiando modelo daqui e dali, né? Mas esses são exemplos bons, mas não é o melhor exemplo, não é? O maior exemplo de missões, de missionário é Jesus. É muito maior do que Paulo, muito maior do que Pedro, muito maior do que qualquer outro nome no curso da história da igreja, no passado, no século, hoje, que possa existir, que está fazendo missões, e a gente fica olhando, inspirando, tirando exemplo daqui e dali, mas ninguém substitui Jesus. Ele é o maior exemplo de missões, né? Graças a Deus. Então vamos descobrir aqui hoje, mais uma vez, e observar na verdade, como Jesus fazia missões. Como era o exemplo de um verdadeiro missionário, de uma agência de missões, né? Como o Senhor Jesus fazia missões. Quando nós lemos as Escrituras, os Evangelhos, né? Nós notamos, especialmente nesse texto que eu acabo de ler aqui, que o escritor aqui, ele descreve a vida missionária de Jesus, como ele vivia, como ele desempenhava a missão. E aí devemos então atentar para as coisas que Jesus fazia e como ele fazia. Ele é o modelo, né? O texto começa dizendo que Jesus percorria. E o verbo aqui, irmão,
está dizendo que não era uma coisa esporádica, esparsa, né? Ele percorria como quem faz algo rotineiro, habitual, corriqueiro. Era de fato a vida dele. Ele vivia fazendo isso. Por que não? Não, ele percorreu, ele foi lá, ele veio cá. Não, ele fazia isso sempre. Ele percorria. É uma caminhada que ele começou e não parou mais. Veja o exemplo para nós, irmão. Você não pode abraçar um projeto, uma missão, algum trabalho que o Senhor te entregou e fazer esporadicamente, esparsamente. Não, se vamos imitar Jesus, você pegou essa bandeira, meu filho, agora vai até o fim. Agora vai até o fim. Ele percorria. Então era uma rotina, era um hábito, era prática recorrente. O tempo de Jesus era gasto com missão. Era o seu hábito. Se eu quero imitar Jesus e devo imitá-lo, porque o exemplo para a igreja é Jesus, essa igreja precisa abraçar essa causa e jamais abandoná-la. Tornar isso um hábito, uma coisa corriqueira, rotineira, incorporada na minha vida, no meu ministério, na minha forma de ser. Jesus vivia missões. Ele veio para isto. E ele podia no final da vida dele falar: Pai, eu cumpri a missão que o Senhor me deu. A tarefa que o Senhor me entregou, incansavelmente. Foi um tempo curto? Foi. Foi um ministério relâmpago? Foi. Mas eu não fiz outra coisa. E eu pergunto, será que nós temos feito outras coisas, né? Como prioridade, como essencial, como foco maior de nossa vida? Porque o pastor Bendair falou que, até em razão da própria igreja, nós temos tantas tarefas paralelas, né? E que não são erradas, não é pecaminosa, mas nenhuma delas, por melhor que seja, por mais justo que seja o trabalho, pode tomar a essência da minha missão, que foi a essência de Jesus. O hábito de evangelizar, de enviar, de ser enviado, né? De ser enviado, porque fazer missões é um ato de enviar e ser enviado. Esse é um trabalho que nós precisamos sempre fazer. Então Jesus percorria. Isso mostra uma intensidade, uma dedicação exclusiva, um trabalho que ele levou a sério. Há algum tempo eu ouvi uma história de um cristão discutindo com um muçulmano, com o islâmico. E ele falou, o muçulmano disse para o cristão: sabe qual é a diferença entre nós e vocês? É que vocês têm a vida cristã como uma coisa paralela à vida de vocês. Não é? A religião de vocês é algo assim que acompanha vocês, é algo paralelo. E nós não, a nossa religião é a nossa vida. A gente vive isto, segue isto, é o nosso modelo de vida. Quer dizer, errado eles estão, né? Equivocados eles estão, mas eles vivem a religião. Por elas eles vivem, por elas morrem e matam. O cristão não, olha, se der certo eu vou na escola dominical, se der certo eu vou na conferência, se der tempo eu vou orar, se der tempo eu jejum, se der tempo eu leio a Bíblia. Quer dizer, não é uma coisa que está fora de nós, parece? Não é? Você não vive isso. Não, meu irmão, a minha vida é vida de oração, a minha vida é vida de adoração, a minha vida é vida de leitura bíblica, a minha vida é para Cristo, a minha vida é Cristo. Eu vivo isso na empresa, no trabalho, onde eu estiver, eu vivo o cristianismo. Porque o cristianismo não é uma religião, tem que ser um estilo de vida, né? Um estilo de vida. Onde está o cristão, ali está um estilo de vida que ele adotou. Não importa se alguém critica, zomba, não entende, não. Eu sou cristão, então eu vivo. Isso é a minha vida, como que eu vou ser diferente? Não é? Que possamos então, pelo menos nesse aspecto, né, copiar o estilo de vida dos muçulmanos. Viver o nosso cristianismo, viver Cristo, né? Viver Cristo. É isso que eu preciso ser. E eu até me ilustro muito isso.
e estou falando para crente aqui hoje, está transmitindo essa internet para o mundo inteiro, mas não tem problema não. Fala aqui, pode falar onde quiser. Mas um certo pastor que já foi daqui do estado de Goiás, ele teve uma dificuldade num banco, mexer na conta dele lá, fizeram uma coisa errada, o banco errou. E ele foi tratar isso com o gerente. Chegou lá e ele chegou meio exaltado, fazendo valer os seus direitos de cliente ali. E o gerente sabia que ele era pastor. O senhor está exaltado, está meio bravo, o senhor não é pastor? Eu sou pastor lá na minha igreja, aqui eu sou um cliente, o senhor me respeita. Então, eu fiquei sabendo dessa história e fiquei imaginando. Como que alguém diz, eu sou pastor lá na igreja, aqui eu não sou pastor? Quando eu vejo na agenda bancária, está ensinando um pastor lá. Pode ser um cliente lá, freguês de uma loja, eu estou indo tratar de algum assunto, mas eu não vou tirar minha capa de pastor. Eu sou isto, né? Eu sou pastor, eu sou crente, eu sou cristão, e eu tenho que dar testemunho disso em todo lugar. Estou falando que Jesus era assim, e é um modelo para nós, é incorporar essa vida de missionário mesmo, mas nós somos isso. Percorria todas as cidades. A segunda coisa que o autor mostra é que o campo de Jesus era tudo, né? Era tudo. Ele não fazia uma coisa aqui, outra ali, não fazia um serviço pela metade. A igreja não pode fazer também pela metade. Todas as cidades. Eu hoje falei na Vila Boa, lá numa consagração pela manhã, que o diferencial das Assembleias de Deus, que é plantar a igreja em tudo é lugar. A gente fica até brigando, né? Outro dia você comprou um lote lá e eu comprei ao lado. Aí põe uma placa lá, aqui vai ser levantado um templo, Campo de Campinas. E vem um outro lá, aqui será levantado um templo, Ministério Fama. Então, vamos entrar num acordo, né? Aí ele teve que ceder, né? Nesse caso você cedeu, não é? Não é sempre que eu cedo, não. Mas essa loucura nossa, irmão, de cidade em cidade, de bairro em bairro, de vila em vila, de aldeia em aldeia, vamos plantar a igreja. Então não é pulando aí, não, vamos escolher, não é? Vamos escolher. Jesus tinha essa meta, né? Todas as cidades, todos os setores, todos os bairros, né? Então tem lugar que não tem ainda, né? Em todas as cidades estamos presentes? Não estamos ainda. Se em Goiás nós estamos, não é? E eu penso que estamos mesmo, tudo quanto é vila, povoado, cidades, nós temos uma Assembleia de Deus. Se não tem, me avisa, quem vai lá amanhã plantar uma lá. Porque esse é o modelo de Jesus, né? Alguém até brincava aí no passado, disse que Bradesco, Coca-Cola e Assembleia de Deus tem em todo lugar. Bradesco fechou muitas agências, né? Antigamente tinha mesmo. Cidades e aldeias. As aldeias na época eram povoados que não tinham status de cidade, como também hoje, né? Os irmãos que moram na Bahia, no Piauí principalmente, no Nordeste, tem muitos povoados, né? Emendam um povoado com o outro. São povoados que não têm status de cidades. Era um lugar de gente pobre. E Jesus fugia de lá? Não, ele estava lá. Ele ia nas aldeias. Como que ele tinha tempo para isso? Mas tinha porque ele percorria, não é? A vida dele era esta mesmo. Ele ia nas aldeias pobres. Cristo estava também lá. Seu trabalho era sem discriminação. Aleluia. Lá nas aldeias tem gente, né? Eu até fui lá na Bahia, no Piauí, e eu comecei a questionar o pastor Isaías, o pastor Adilson. Gente, tem tanta cidade grande aqui. Vocês vêm plantar uma igreja num povoado tão pequeno, numa roça. Tivemos lá agora, né? Vamos inaugurar um templo no deserto. Pastor, tem gente aqui. Por que não faz lá na capital, não faz na cidade grande, nos bairros maiores, que é maior? Sobe uma serra lá, como é que chama aquele negócio, brejão, não sei do que? Brejo da Serra. Como é que brejo da Serra, irmão?
brejo é embaixo, né? Brejo da Serra. E só tem areia, não tem brejo. Aí encrava os carros, tudo lá, como é que chega? Só traçado. Como que você vai colocar uma igreja aqui? Bom, daqui a pouco dá o horário de inaugurar a igreja, né? Começa a chegar caminhonete, gente em cima dos carros, e para todo lado aquela multidão ali. Aldeias, né? Naquela região lá, povoados. Negócio que só tem naquela região, né? Mas está lá, Assembleia de Deus, né? Os missionários, né? Estão mais ou menos copiando Jesus, né? Aí vai pegar exemplo de outros? Não, olha aqui o que Jesus fez, como ele fez, como ele agia, né? Como ele agia. Então esse era o trabalho de Jesus. Cristo não desenvolvia esse ministério de qualquer jeito. Pelo texto aqui ele fazia 3 ações básicas. Veja aqui o método de Jesus. Olha, primeiro, ele percorria cidades, aldeias, fazendo o quê? Ensinando. Veja, irmãos, que em primeiro lugar vem a palavra ensinar. E isso não é por acaso. O ensino é a coisa mais importante para quem se diz seguidor de Cristo. No texto de Mateus lá, está escrito: ide ensinar todas as nações. No outro texto de Marcos fala, ide pregai. Mas naquele texto lá fala, ide ensinai. Primeira coisa é ensinar, né? Porque o ensino é que dá base, dá fundamento, é que firma a pessoa. O verdadeiro missionário ama o ensino. Ele vive o ensino e ele ensina, porque é o modelo de Jesus. Começa com o ensino. O missionário ia primeiro ensinando, deixando um legado que o povo jamais esquecia. Quantas pregações arrebatadoras, maravilhosas, né? Você fica emocionado na hora. Que coisa, tem que ter mesmo, né? Mas passa um tempinho, aquele negócio sumiu. Mas quando é um ensino, pode passar anos, que a pessoa não esquece aquele ensino. Aquilo está incrustado na alma, no coração. Ele incorpora aquilo, ele aprende, porque é um ensino dosado, metódico, paciente, basilar na palavra, não é? Com o exemplo daqui e dali, você vai guardando, a mente vai abrindo. Jesus foi muito mais mestre do que pregador, muito mais professor do que pregador. Não é um modelo para nós, irmãos, missionários? Ide e ensinai. Olha, vai ficar para sempre a sua mensagem lá. Ninguém apaga o ensino. Por isso que a educação é importante, né, irmão? Por isso que o governo precisa investir em educação, em ensino. O bom governo, o bom governador, o bom presidente, o bom prefeito, se não fizer mais nada, mas você cuidar da educação do povo, deixou um legado para sempre. Todo mundo vai lembrar dele, não é? Porque ele investiu em ensino. Jesus tinha esse método, proclamando as boas novas. Cristo pregava o evangelho, a mensagem única que se deve pregar. Aqui chama a atenção, né? Ele pregava as boas novas, pregando o evangelho. Meu irmão, nós não temos outra mensagem a pregar no seu evangelho. Jesus falou, ide pregar o evangelho. Interessante, irmão, que ele não falou, ide e parlamentai sobre o evangelho. Discutir o evangelho, não é? Faça uma mesa redonda e brigue pelo evangelho. Ele falou, ele fez isto e prega o evangelho, anuncia boas novas, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eu não tenho que estar perdendo tempo discutindo sobre o evangelho, eu tenho que sair pregando o evangelho, anunciando as boas novas. Quem recebeu, glória a Deus. Quem não recebeu, problema dele, mas eu estou pregando o evangelho. Tem gente que fica entrando em debate, né, sobre o evangelho. Isso é coisa interna nossa, né? Aqui nós discutimos o evangelho, ensina o evangelho, nem trabalha o evangelho, mas lá fora eu não tenho que estar discutindo o evangelho, irmão, com ninguém. Ah, você quer discutir comigo, irmão? Eu não vou discutir com você, não. Eu vou percorrer outra cidade aí. Tem alguém que quer ouvir. Você não quer, tem outros que querem ouvir. Não perca tempo. Prega o evangelho, anuncia. Irmão,
pode fazer isso que dá resultado. Jesus pregava o evangelho e o resultado era grande. Multidões e começavam a seguir Jesus, sem poder seguir, mas começavam a seguir Jesus. Sempre está, multidões, não era pouca pessoa não, porque ele pregava e a mensagem repercutia, reverberava. Às vezes não está tendo resultado, mas prega o evangelho. Agora não prega outra coisa, né? Pregador do evangelho é pregador do evangelho. Esse púlpito aqui foi consagrado um dia 4 de abril de 93, 30 anos, foi pouco. E alguém consagrou aqui, foi o bispo Manuel Ferreira, né? No dia que ele dedicou aqui, falou: isso aqui é casa de oração, lugar de pregar o evangelho. Então não tem outro assunto não. Se alguém levanta daqui e começa a conversar outra conversa, tem que pegar o microfone dele. Jesus percorria pregando boas novas, anunciando a palavra de Deus. Foi ungido para pregar. Essa igreja foi ungida para anunciar coisas boas. É da boca da igreja que saem coisas boas, irmão. Não espere da boca desses homens no mundo aí nada bom, que não vem não, mas da igreja vem. Aqui está o povo de Deus que tem a mensagem: boas notícias, boas novas. Você liga a televisão tal, só notícia ruim. Liga a outra, pega um jornal, pode espremer que sai sangue. A revista não sei o quê, aí não sei o quê. Não tem nada bom nesse mundo não. Mas quando a pessoa vem na igreja, ou ouve a voz da igreja lá fora, está ouvindo boas notícias. Tem perdão, tem salvação, tem cura, tem esperança, tem vida nova, tem coisa boa. Esse é o modelo de Jesus. E por último, o método dele é curando. O poder de Deus nos cura, também na presente época, né, irmão? A igreja tem que cumprir o modelo de Jesus. Agora veja, os irmãos, que os milagres ocupam aqui o último lugar. Não fala que Jesus andava curando, ensinando e pregando, curando, pregando e ensinando. Não, o último que aparece aqui são os milagres, ocupa o último lugar. Não toma o lugar da proclamação das boas novas, mas é parte da proclamação. Não toma o lugar, mas é parte da proclamação. Muito diferente do que se vê hoje. Pregadores de milagre, pregador de cura divina, né? A pessoa não vem, vem ao culto, que Deus tem uma mensagem para o seu coração. Vem ao culto porque tem um milagre te esperando. Pode até ter um milagre, mas é como consequência da pregação. Esses sinais seguirão os que crerem na pregação. Modelo de Jesus. Jesus cura hoje? Cura. Mas nós não somos pregadores de cura divina. Somos pregadores do evangelho. Anunciamos o nome de Jesus. E oramos pelo povo e Jesus cura. Mas quanta gente funda ministério, igreja toda aí, em cima dessa última premissa. Então a igreja tal percorre tudo quanto é país do mundo, curando. Primeiro, né? Esse não é o método de Jesus. E nós estamos aqui como missionários para seguir método estabelecido por Cristo Jesus. Aleluia! E olha que Jesus, irmão, na sequência aqui do texto, ele identifica uma necessidade da multidão. Pastor. Tem lugar aí que já não dispensa pastor, não precisa ter pastor, não valoriza o pastor, não ama o pastor, não respeita o pastor. Jesus falou: esse povo aí está precisando de pastor. Esse é o método de Jesus, colocar pastor para cuidar do povo. Missionários estão lá, é o método de Jesus colocar. Mas hoje está o seguinte: eu nunca achei muito certo, quando você colocava aqui, a gente punha uma fileira de cadeira, 2, 3, e enche de obreiro, um culto de domingo à noite, por exemplo, na quinta-feira. Que às vezes tira a atenção do povo, né? Está filmando, está lá, está na internet, e o pastor está pregando, o outro está dormindo, o outro está abrindo a boca, o outro está vendendo boi, negociando. Amanhã, segunda-feira, eu te pago a dívida. Os dois estão conversando no púlpito. Então, quanto menos gente tiver aqui, melhor. Para não tirar a atenção do povo. Agora tem que ter gente aqui, irmão. Tem que ter um homem aqui, ó. O que eles estão fazendo? Está descendo o povo lá. É exatamente para acabar com a figura do líder, do pastor.
Pessoa olha de lá para cá, não tem ninguém não, senta todo mundo lá, de repente um sobe, o outro sobe dali, o outro sobe, vai. Dá a palavra, dá o testemunho, canta e volta para lá e sobe. Meu irmão, tem que ter alguém aqui. Estão acabando com a figura do pastor. Isso é um modelo que não é o de Jesus, não. Ele falou, esse povo precisa de pastor. Roga ao Senhor da seara para que tenha obreiro, tenha seara para cuidar do povo. É bonito, né? É um modelo novo, mas não é o modelo de Jesus. Jesus respeita a figura do pastor, do líder. Pode ter 1, 2, 3, 5. Gente que representa, que tem governo. A igreja tem governo, está lá. Eu sei, igreja, tem dia que eu não falo amém aqui. Amém eu falo, né? Concordando com os outros, né? Não levando, não dou testemunho, não prego, não dirijo culto. Mas o povo quer me ver aqui. Se falar nada, o povo quer ver. Ainda bem que o povo quer ver. Tem lugar que o povo não quer ver, não. Sai daí. Aí você não sabe quem que é o líder. Todo mundo. Quem que é o... Só dá um sinalzinho. Não, tem que ter alguém comandando. Fulano vai falar. Você vai falar. Você vai cantar. Você não fala. Você também não. Não é? Eu quero cantar, mas não vai. Eu quero dar testemunho, mas não vai dar. Tem que ter governo. Tem que ter orientação. Quantas vezes, irmão, eu nem imaginei que eu ia mandar fulano pregar uma mensagem aqui. Aí quem vai pregar é ele. Você levanta e fala, Deus tinha falado comigo lá em casa, que eu ia pregar hoje no culto. Era o improvável, né? Ele dá um testemunho e eu pregar. Então quem mandou? Foi a direção de Deus que me inquietou para mandar e falar. Não é? Para mandar falar. Jesus falou, vendo as multidões, teve compaixão, porque não tem pastor. Que Deus tenha misericórdia dessa Assembleia de Deus, para que tenha pastor, tenha governo, tenha comando, sempre, e comando forte. O povo gosta disso, irmão. Adolescente jovem fica falando aí, mas eles precisam de referencial forte, pai forte, mãe que tenha determinação, que tenha governo, que honre palavra. Isso é bom para eles, dá segurança. Daqui a pouco eu não sei, não tem norte, não tem referencial, não é? Não sei se eu posso, se não posso, se dá certo, se não dá. Ele precisa ter referencial fortes na vida dele. Jesus viu isso e falou, gente, rogai ao Senhor da seara para que mande obreiros para a seara. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, né? Não é verdade? Eu loto esse templo aqui, uma convocação diferente qualquer. Mas para trabalhar para Jesus, para fazer missões, dá trabalho. Dá trabalho. Os obreiros continuam poucos. A seara continua grande e os trabalhadores poucos. Por isso sobrecarrega muita gente, né? Porque tem uns poucos fazendo a obra. Fique em pé comigo. Quem é o modelo para nós? Jesus. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus te levanta hoje, irmão. Deus te renova. Deus te restaura. Deus te enche com a presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Levante a mão e adore a Deus, porque nós somos igreja, corpo de Cristo, agência do Senhor na terra. E Deus conta com você, meu irmão, com você, minha irmã, nesta grande missão.